Shabbat Shalom! Hoje começamos uma jornada muito especial. Meu nome é Marco Rodrigues, da Yeshivat Chuva Português, e estaremos aqui todo início de Shabbat falando um pouquinho sobre a Paraxá da semana, se relacionando com um pouquinho da história, com um pouquinho dos povos de língua portuguesa, com toda a história dos judeus habitando nesses lugares, tanto em Portugal, Brasil e tantos outros lugares. Bem, e nada melhor para começar do que para começar com a Paraxá Shemot. A Paraxá Shemot, que Shemot em hebraico significa nomes, né? Porque lá no livro de Shemot, que é a primeira Paraxá também que leva o nome do livro, começa assim em Shemot 1:1. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ou que desceram ao Egito. E por isso, Shemot, em hebraico, que nas nossas Bíblias em português foi traduzido como Êxodo, que também significa o livro do Êxodo, que é a saída dos filhos de Israel do Egito, né? Então vamos começar aí a observar um pouco sobre esse livro, um ponto de vista sobre esse livro. E para simbolizar, né, todo esse início da nossa jornada aqui todo Shabat, nós estivemos visitando essa semana uma estrada, uma autêntica estrada romana, que foi construída aqui bem pertinho, datada do ano de 54 da nossa era, da era comum. E por que nós fomos visitar essa estrada romana, né? Da onde surgiu até a expressão todos os caminhos levam a Roma? Nós profeticamente fomos declarar que, na verdade, nós estamos não que os caminhos estão nos levando para Roma, mas assim como o caminho chega, o caminho também sai. Então esse caminho para nos tirar de Roma, para juntos nós construirmos a autoestrada rumo a Jerusalém. E eu vou resumir para vocês um pouquinho sobre a Paraxá. Essa Paraxá Shemot, nós podemos resumir ela em 4 tópicos assim principais. A Paraxá começa falando sobre os filhos de Israel que desceram ao Egito, né? Como eu falei até do início da Paraxá, das primeiras palavras dessa Paraxá. Começa falando, vocês se lembram, quando José foi vendido como escravo por seus irmãos, chegou ao Egito, virou governador de todo o Egito e teve aquela famosa declaração emocionante em língua hebraica, Ani Yosef, eu sou José, se revelando como o irmão que eles haviam vendido como escravo. E também, depois disso, essa paraxá começa a falar então sobre as parteiras, né? E o temor das parteiras quando o faraó mandou matar os meninos hebreus e preservar a vida das meninas. E essas parteiras não obedeceram à ordem do faraó. Até tem um vídeo aqui no ano passado, estivemos falando aqui em nosso canal sobre as parteiras e as dores do parto. Vocês podem procurar aqui, é um vídeo que fala sobre esse episódio. E também, logo depois disso, começa então ao quê? A falar da vida de Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. Começa a contar toda a história, a jornada de Moisés, como ele se fez grande dentro da corte de Faraó. Grande também cresceu, tanto em idade, assim como cresceu em importância dentro da corte de Faraó. E como o Redentor, libertador do povo. Que é o que continua logo depois falando sobre como Deus chama Moisés para que se tornasse o libertador, o redentor daquela geração. E como ele deveria levar a palavra de libertação ao povo de Israel que habitava então no Egito. E nós podemos passar aqui horas falando sobre a Paraxá, mas eu gostaria de destacar 2 tópicos e perguntas que são feitas em cima do conteúdo dessa paraxá, né? E vou fazer uma abordagem em cima dessas perguntas. A primeira dela está lá em Shemot, no início do capítulo 3, quando um mensageiro de Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça ardente, né? Numa sarça que a gente chama de sarça ardente, né? E nossos sábios, eles perguntam, por que uma sarça? Né? Na verdade, poderia estar ali escrito que era um arbusto, ou uma sarça que é tão comum no deserto, por que especificar que era uma sarça? Poderia falar qualquer outra espécie, né? Mas era tão comum essa espécie no deserto. E Rashi, que é o rabino Shlomo Yitzhak, ou Shlomo, filho Ben Yitzhak, Shlomo, Salomão, filho de Isaac, né? Um rabino que nasceu na França no século XI, no período, numa era que nós chamamos da Era dos Rishonim, que vai entre 1000 e 1500.
ele que é um dos mais famosos comentaristas da Torá e das Escrituras, de uma maneira geral, né? Tem comentários de Rashi sobre vários livros das Escrituras. Ele conclui baseado num Midrash chamado Midrash Tanhuma, que Midrash, que na verdade é um livro, é uma exegese, trocando aí em miúdos para vocês, é uma exegese judaica e leva o nome do Rabino Tanhuma, de 2 gerações atrás. Então, sobre essa pergunta, Rashi conclui com as seguintes palavras, né? Que o Eterno, a sarça, ela representa a angústia. E aparecer no meio da sarça significa que o Eterno se preocupa com seu povo no meio da angústia. E que o Eterno, até nos tempos mais difíceis, ele vai estar lá. E esse, na verdade, foi o ponto de partida para a libertação do povo de Israel, da opressão, da vida da escravidão para a liberdade. E isso também muito me lembra o que está escrito lá em Isaías 63:9, aquele capítulo de Isaías que começa: quem é aquele que vem de Bosra, Bosra, que é a capital de Edom, né? Com as vestes manchadas de sangue, né? E em Isaías 63:9 fala justamente que em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Vocês veem como está relacionado realmente esse quem vem de Bosra, o anjo da presença, que estava no meio da sarça ardente. Outra pergunta que Moisés fez, Moisés perguntou àquele que falava com ele: qual o seu nome, ou em nome de quem eu devo ir ao povo de Israel falar que eu estou indo lá com essas boas novas de libertação? E muitos de vocês já devem ter ouvido falar o que Deus respondeu. Até é muito comum vocês falarem, lá em Êxodo 3:14 está escrito: eu serei Asher Erie, eu serei o que serei. Na verdade, nas nossas Bíblias, muitas vezes até em letras capitulares, em letras grandes, está eu sou o que sou, mas na verdade, Erie o verbo está se referindo ao futuro, eu serei. E novamente, Rashi, ele fala o que eu serei o que serei poderia significar. Para Rashi, significa: eu estarei com eles em sua necessidade presente, da mesma maneira que eu estarei com eles na hora de suas futuras perseguições. E vários outros rabinos corroboram com essa visão de Rashi, inclusive Ramban, que é o rabino Moshe ben Nachman, ou Narmânides, como nós conhecemos, que é um rabino que nasceu na Catalunha, numa região que hoje é a Espanha, por volta do século XII. E Ramban Narmanides fala: em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés: não se preocupe com qual é o meu nome. O que todos os judeus têm de saber é que eu estarei com eles ao longo de todos os seus sofrimentos. E quando eles chamarem, eu lhes responderei. É esse mesmo Deus que lá no versículo 15, logo abaixo, quando Moisés diz o que deveria dizer aos seus irmãos, né, ao povo de Israel, ele continua falando: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus dos pais, dos patriarcas, das gerações. E ele continua completando: o Eterno. Este é meu nome, Eterno, e é assim que eu devo ser recordado por todas as gerações. Rashi faz um comentário baseado no Talmud, no Tratado de Pessahim 50a. Ele explica que essa palavra Leolam, este é meu nome eterno, Leolam significa eterno, nessa frase ele está sem o Vav. E o que isso significa? Isso nos ensina que Deus sempre deve ser oculto e não, o nome de Deus sempre deve ser oculto e não deve ser lido como é escrito. Por isso que nós temos o costume de chamar de eterno, ou Hashem, que significa o nome, ou Deus mesmo. E não adianta nós tentarmos adivinhar como se pronuncia o nome de Deus. Tem muita gente que hoje está tentando adivinhar e usando até o nome como um amuleto. Né? Um amuleto de que se você pronunciar o nome de Deus é assim que as coisas vão acontecer na sua vida. Essa era a mesma intenção de Deus.
que queria demonstrar que, por mais que ele pareça oculto, ele está sempre ali. Basta o povo clamar e que ele vai aparecer para resgatar o seu povo. E hoje em dia, né, falando sobre o nosso cotidiano, essa opressão ela não se limita ao passado, né? Muitas pessoas hoje em dia estão enfrentando essas formas de opressão nas suas próprias vidas, seja na vida profissional, na relação pessoal, nas relações pessoais, no trabalho, ou até mesmo na sua própria fé, né? Muitas vezes essa opressão é sentida dentro da própria comunidade ou da igreja que a pessoa congrega, que a pessoa frequenta. Mas a gente tem que ter certeza que, por mais que pareça que Hashem, que Deus está oculto, ele está lá, basta a gente clamar que ele vai aparecer para nos resgatar, para nos salvar. Mas voltando para aquela história da estrada romana, né? Roma é o último império que foi profetizado pelo profeta Daniel e que está relacionado diretamente com Edom, né? Nossos sábios, segundo os escritos dos sábios, todas essas palavras, Roma, Edom, ou Esav, Esaú, estão relacionadas, na verdade, com um sistema onde nós estivemos cativos e as nações estiveram cativas, né? E o nosso papel é trazer de volta o caminho da verdade, o caminho, né? Falando até da estrada, é o caminho por onde o Messias judeu, que é Yeshua, ele vai nos levar, ele vai nos conduzir. E citando o livro do Rabino Shapira, eu vou fazer uma pequena citação, que é o livro As Boas Novas, segundo a Covid-19. Até tem a mensagem oculta do Messias, falando como Deus está oculto. Diz que o verdadeiro Messias de Israel está preso dentro de uma clipá. Uma clipá que é dentro de uma casca, né? Ele está oculto dentro da casca. Isso significa que ele está preso dentro de um sistema. E, na verdade, esse sistema é o sistema do cristianismo. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho da página 167, e diz assim: Moisés teve de se tornar grande na casa do faraó para quebrar o espírito do Egito. Assim como o Messias terá de se tornar grande no cristianismo para derrotar o espírito de Edom, do mundo de uma vez por todas. É esse acerto de contas que Yeshua tem com o cristianismo, que ele está prestes a concluir quando chegar. É importante nesse ponto fazer uma distinção entre o cristianismo como um sistema e os cristãos como indivíduos. A intenção da chegada do homem de guerra à cidade é revelar sua verdadeira identidade às nações, não destruí-las ou condená-las. Em vez disso, ele trará às nações uma mensagem única, a mensagem de Shalom, a mensagem de sua verdadeira identidade. Então, baseado no Shemot Rabbah, que é um outro midrash, sobre o livro de Shemot, onde existe esse paralelo entre o rei Mashiach, ou rei Messias, e a vida de Moisés, foi necessário nós chegar onde chegamos, né? Que o nosso rei, Yeshua, ele crescesse dentro desse sistema do cristianismo, para que, enquanto nós encaminhamos para um período de tempo que é chamado plenitude das nações, como está lá em Romanos 11, né? E para que fosse realmente revelada a sua identidade no momento correto. Um Messias judeu que veio para o seu povo, que é o povo de Israel, para que nós das nações fôssemos enxertados na oliveira que é Israel. E um Messias que não anulou a lei, né? Que cumpriu as mitzvot, cumpriu os mandamentos e que quer estabelecer o seu reino. Bem, essa é a mensagem de hoje, que todos os caminhos, assim como a estrada, não levem a Roma, mas que todos os caminhos levem a Jerusalém, a cidade do grande rei, e que desperte mais e mais pessoas e que o Eterno possa, movidas essas pessoas pelo Espírito de Santidade, conhecer e pregar o verdadeiro Messias de Israel, que é Yeshua, que veio como servo sofredor e que voltará como Rei das Nações. Como diz lá em Apocalipse, ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? E que haja paz sobre todos nós e sobre todo Israel, para todo sempre. Amém e Shabbat Shalom.